Iniciar então mais uma aula do estudo em casa, aulas remotas, aula explicativa número 30, matemática, sexto e sétimo ano, professora Isabela Araújo. Nós teremos a habilidade de hoje, que é reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. Então vamos lá. O que é ângulo? Para que servem os ângulos? O estudo dos ângulos é fundamental para compreender conceitos ligados à geometria, à trigonometria, entre outros ramos da matemática. O estudo dos ângulos é um dos responsáveis pelos avanços que possuímos atualmente em vários ramos, como a navegação e a astronomia. Então vamos lá. E o que é ângulo? Vamos para o conceito. Chama-se ângulo a região entre duas semirretas que parte de uma mesma origem. Podemos então dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem. Então vamos lá identificar alguns momentos, algumas coisas que nós utilizamos o ângulo. Então os ângulos estão sempre presentes em nosso cotidiano e na maioria das vezes a gente não percebe. Como o ângulo que forma o ângulo formado entre o ponteiro dos relógios, o ângulo de abertura de uma porta, de um computador, em uma escada, o ângulo que forma nas árvores. Então, em muitos casos, utilizamos os ângulos e estamos vendo sempre os ângulos no nosso cotidiano. Então, nós temos aí um ângulo formado por duas semirretas, a semirreta A e a semirreta B. E elas duas partem do ponto de origem O. Então, o ponto O é o vértice do ângulo e as semirretas OA e OB são os lados do ângulo. E o ângulo é essa abertura que está marcada aí de vermelho, que está identificado de vermelho. Mas é todo esse espaço que forma esse espaço entre essas duas semirretas. Então, nós indicamos o ângulo AO com esse acentozinho circunflexo em cima, B. Então, nós temos aí o ângulo AOB ou também podemos dizer o ângulo BOA ou o O que é a origem. Então, vamos para a classificação dos ângulos. De acordo com a abertura, nós temos a classificação dele. Então, os ângulos possuem tamanhos e formas diferentes, as quais também podemos observar em diferentes objetos, como na mesa, papel, um cubo, uma tesoura, um pedaço de pizzas e entre outros. Existem três tipos básicos de ângulos: o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. Não podemos esquecer que nós temos o ângulo raso, que é a metade de uma circunferência, de uma volta completa, certo? Que é quando a gente também chama de ângulo cheio. Então, a gente precisa utilizar o ângulo em várias situações da nossa vida e agora nós vamos focar um pouquinho nessa classificação, nesses três tipos básicos. Então, nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo tem medida menor que 90 graus. Então, essa abertura menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo que tem medida de 90 graus, ele é reto, que a gente lembra do retângulo, do quadrado, não é? Que são medidas, que são formas geométricas planas, que são retas, têm os seus lados retos. Então, o ângulo agudo, ele é menor que o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, certo? E temos também o ângulo obtuso, que é um ângulo que ele tem uma abertura maior que 90 graus, né? Então, ele pode estar aí tendo a sua medida maior que 90 graus. Então, a gente tem como referência o ângulo reto. E o ângulo reto, ele, no meio dele, a gente pode também estar colocando, ele se apresenta com um quadradinho, formando um quadradinho com a bolinha no meio. Nós iremos ver na próxima. E agora nós iremos ver nesse próximo exemplo. Então, o ângulo mais comumente encontrado em nosso cotidiano é o ângulo reto.
que é um ângulo de 90 graus. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como nos cadernos, televisão, estante, entre outros. Então, nós temos aí a parede, né, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, a mesa também, né, esses dois lados formando esse ângulo de 90 graus, e observe esses móveis também. Vamos então observar por todos os ângulos, né? Vamos fazer aqui uma pequena revisão. Nós temos o ângulo, o nome do ângulo, como ele é classificado, a sua característica e um gráficozinho, um modelo, como ele pode ser. Então, nós temos o ângulo nulo, que é o ângulo cuja medida é de 0 graus. Temos o gráfico. O ângulo agudo, ele é um ângulo cuja medida é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Então, ele pode chegar até a 89 graus. O ângulo reto é um ângulo exato, cuja medida é exatamente 90 graus. Assim, os seus lados são formados por retas perpendiculares. E nós podemos observar que aí é diferente a forma que o ângulo é apresentado aí próximo a essas duas semi-retas, a sua abertura, pelo quadradinho e tem uma bolinha no meio. O ângulo obtuso é um ângulo cuja medida está entre 90 graus e 180 graus. Então, ele pode variar de 91 graus até 179 graus, essa sua abertura. O ângulo raso, ele é um ângulo também exato. É um ângulo cuja medida é exatamente 180 graus. Seus lados são semi-retas opostas. É a metade da circunferência de uma volta completa. Então, nós temos um ângulo completo, que dá um giro completo, de uma volta inteira. Ele parte do zero e vai até a outra borda, volta retornando ao zero. Então, o ângulo cuja medida é exatamente 360 graus. Né? Então, esses são os tipos de ângulos. Então, vamos lá. O ângulo também está associado à ideia de giro e mudança de direção. Observe as imagens abaixo e imagine de quantos graus foi cada giro. Então, nós temos que uma circunferência, uma volta completa, ela tem 360 graus, né? É um ângulo completo. A metade, 180. Se a gente divide 360 por 2, nós temos 180. E se dividirmos 360 por 4, 1/4 dessa volta, nós teremos um ângulo de 90 graus. Então, vamos aí observar. Inicialmente, ela se olhou na frente, de frente, né? A mulher está de frente para o espelho. Depois deu um giro e se moveu para se ver de lado. Então, essa mudança foi 1/4 da volta, ou 90 graus. Essa mudança aí de posição dela. Então, nós temos, ela formou aí um ângulo reto. Deu outro giro e para se ver de costas. 90 com 90, 180. Então, aí ela tem um ângulo raso. E depois ela voltou para a mesma posição, então ela deu a volta completa. Então, nós temos aí um ângulo, né, uma volta completa, um ângulo completo. Então, vamos responder alguns exemplos. Uma formiga se desloca até o docinho de brigadeiro fazendo mudança, e como mostra a figura a seguir. Então, nós temos aí o docinho e temos a formiga e ela segue vários pontos mudando de direção. Nós vamos observar aí que o ângulo que forma 90 graus, o ângulo reto, ele é colocado com esse quadradinho aí e uma bolinha no meio, tá certo? Então, o ângulo A, ele é menor que 90 graus. O ângulo B, ele é exatamente 90 graus. O C e o D não formam ângulo. Vamos para o ângulo E. O ângulo E ficou reto, os dois lados, e eles formam um ângulo de 90 graus. O F, ângulo menor que 90 graus.
E o G, a gente pode observar aí que o ângulo formado, ele é maior, a sua abertura é maior que 90 graus. Então, nós temos aí um ângulo obtuso. O F e o A, que são menores que 90 graus, nós temos ângulos agudos. E o B e o E, que são exatamente ângulos de 90 graus, são ângulos retos. E a pergunta é a seguinte: as mudanças de direção que formam ângulos retos estão representadas nos vértices. Então, que vértice? Podemos ver aí e observar que é no vértice B e no vértice E. Então, a resposta correta aí seria a letra B. B e E. São os dois ângulos retos para essa questão. Vamos para o segundo exemplo. Observe os relógios abaixo e escreva acima deles ao que corresponde. Se é um quarto de volta, se é menos que um quarto de volta ou se é um ângulo de 180 graus. Lembrando, um quarto de volta forma um ângulo reto. A gente pega o 360 e divide por 4. Então, dá 90 graus, um ângulo reto. Menos que um quarto de volta é um ângulo menor que 90 graus. Então, é um ângulo agudo. E um ângulo de exatamente 180 graus é um ângulo raso, é a metade da circunferência. Então, vamos para o primeiro relógio. Está o ponteiro menor, está marcado o 3 e o ponteiro maior o 12. Então, nós teremos aí 3 horas em ponto. E nesse horário formou um quarto de volta, né, porque está dividindo 360 em 4 partes, não é, da hora. Então, nós temos aí, se é um quarto de volta, então nós temos que é um ângulo reto. No segundo relógio, nós temos que o ponteiro menor está no 6 e o ponteiro maior está no 12. Exatamente 6 horas em ponto. Então, nós temos a metade de uma volta completa. A volta completa em 360 graus, então nós temos aí 180 graus, a metade. Então, nós temos um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. E temos também um ponteiro para o 1, ponteiro da hora para o 1 e o ponteiro dos minutos para o 12. Forma um ângulo menor que 90 graus. Então, é menos que um quarto de volta, que esse ângulo é um ângulo agudo. Então, boa aula. Um forte abraço para vocês. E continue estudando muito bem em casa, com muita atenção e muito obrigada.